Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos estudar agora o tema 6 da unidade 2. Está lá na página 65, então você pode acompanhar aí abrindo o livro, ou então eu vou deixar as páginas em anexo, tá? Para você poder fazer a leitura enquanto eu vou explicando aqui com o vídeo, ok? Vamos acompanhando junto aí o livro e o vídeo. Vamos lá então? Vamos lá, tema 6. Estamos aqui com o ambiente, a saúde e os seres microscópicos. Então, é como os seres microscópicos que a gente estudou. A gente estudou vírus, estudamos as bactérias, estudamos os protozoários, estudamos os fungos, né? Então, os fungos têm os macroscópicos, que são grandes, que a gente vê como cogumelos, né? Mas também tem os microscópicos e pequenininhos e também podem até causar doença, tá? Então vamos ver isso daí: vírus, bactérias, protozoários e fungos, é, a nossa saúde, né? E a relação da nossa saúde com esses micro-organismos. Vamos lá. Diz assim: doenças emergentes e reemergentes. Vamos ver o que são essas duas aqui. Doenças emergentes são doenças novas, desconhecidas da população, causadas geralmente por agentes nunca antes descritos, como era a AIDS nos anos 80. Então, nos anos 80 surgiu uma nova doença, que era a AIDS. Ninguém conhecia ela, era uma doença nova. Então, ela é uma doença emergente. Existe uma outra emergente que está acontecendo agora, né? E, inclusive, nós estamos em quarentena por causa dela. Qual que é? Né? Então, o coronavírus é uma doença emergente, uma doença nova. A gente ainda está aprendendo a lidar com ela. E ela é muito perigosa, porque a gente já viu que mata bastante, né? Bom, continuando. E as doenças reemergentes? São aquelas já conhecidas, que haviam sido controladas, mas voltaram a ameaçar a saúde humana, como a dengue e a tuberculose, que em um certo período elas foram até controladas, mas elas voltaram, né, a ter um grande número de infectados. Quem tem voltado a ser registradas com frequência nas últimas décadas? Tem voltado a ser registradas, né? Essas doenças que antes estavam com um número bem baixo de infectados voltaram a crescer. Uma outra doença que é reemergente é o sarampo. O sarampo tinha diminuído muito e voltou agora. Os agentes causadores de doenças podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários, já citei os quatro, né? Entre outros micro-organismos. Eles são denominados patogênicos. Então, um micro-organismo que causa doença, ele é um micro-organismo patogênico. E ele causa um patógeno, que é uma doença. E as doenças que eles causam são chamadas infecciosas. Doenças infecciosas são patógenos, são causadas por micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que causam doenças. Aí temos aqui, ó, do lado está dizendo: a transmissão de várias doenças é favorecida pela forma como são realizadas as intervenções humanas no ambiente. Então a gente acaba alterando o ambiente e essas alterações podem causar infecções. A gente entra em contato com bactérias, fungos, vírus, aí, protozoários, e aí eles podem nos causar doenças. Então nós temos aqui uma cidade, né, um visual urbano, muito urbano, né, a gente quase não vê árvores aí, e está dizendo assim: a poluição atmosférica comum em grandes centros urbanos é a causa de muitas doenças. Além de ocasionar problemas respiratórios, o ar poluído piora a nossa qualidade de vida e contribui para comprometer nosso sistema de defesa contra organismos patogênicos. Muitas pessoas que moram na cidade, cidade grande, têm problemas respiratórios devido à poluição, né? E esses problemas respiratórios podem levar a infecções por bactérias e vírus e causar danos na saúde da pessoa. Ok? Então vamos lá, vamos para a próxima página. Agora vamos aqui: fatores de transmissão das doenças. Diz assim: vários são os fatores que facilitam a transmissão das doenças, como demográficos, ou seja, a distribuição das pessoas no local, os socioeconômicos, ou seja, a economia da sociedade, os políticos, isso é importante, né? A decisão que eles tomam podem decidir se uma doença vai se espalhar mais ou não. A gente está vendo isso acontecer hoje em dia, né? Estou ouvindo muito falar no jornal sobre as decisões dos políticos e as consequências sobre a pandemia do coronavírus. Depois, os culturais e os ambientais.
existem cultura é o modo de agir das pessoas, né? E de construir os seus hábitos. Então isso pode influenciar também na transmissão de doenças. Por exemplo, pessoas que têm países ou locais que têm uma cultura de tomar mais banho ou lavar mais as mãos. Nós vimos lá que os países asiáticos têm uma cultura de usar mais máscara no inverno, né? A máscara no rosto para eles já é comum. A gente está se acostumando agora, né? Mas para eles já é comum usar máscara no inverno, no rosto. Então é uma questão também cultural. E os ambientais, o ambiente também influencia, né? Se é mais frio, se é menos frio, etc. Além da falta de vigilância sanitária, então se a gente não tem uma fiscalização sobre as questões sanitárias e saúde, como, sei lá, os restaurantes fabricam os seus alimentos, ou como estão o esgoto e a distribuição de água, a qualidade da água, isso também influencia nas doenças. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó, de doenças. A tuberculose é uma doença causada por bactéria. Ela foi a causa da morte de milhões de pessoas no século XIX. Século XIX é 1800 e pouco. Teve novo surto na década de 1990, ou seja, há pouco tempo atrás, né? 30 anos atrás. Causou muitas mortes, diversas mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente um terço da população mundial está infectada pela bactéria. Olha só, um terço da população do mundo tem essa bactéria da tuberculose, né, que causa tuberculose. O nome dela é Mycobacterium tuberculosis. Um terço quer dizer que cada 3 pessoas no mundo, uma tem essa bactéria no pulmão, com o risco de desenvolver a doença. Então, muitas pessoas têm a bactéria, mas elas não estão doentes, porque o corpo é resistente. Mas um terço tem, ou seja, o grau de transmissão dessa doença é muito, muito grande. Então tá aqui, ó. Em 2017, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que a gente também está ouvindo muito falar aí no noticiário por causa do coronavírus, eles estimaram que 10,4 milhões, ou seja, 10 milhões e 400 mil casos novos e 1 milhão e 600 mil de mortes em decorrência da doença no mundo. Entre as razões para tal situação estão: por que isso acontece, esse número tão alto de pessoas doentes por tuberculose? Desigualdade social, ou seja, poucas pessoas são muito ricas e muitas pessoas são muito pobres, né? Existe uma desigualdade aí. Depois, as suas implicações, né? O fato das pessoas serem muito pobres implica em estar mais vulneráveis a pegar doenças, que levam dificuldade de tratamento. Então, as pessoas mais pobres têm mais dificuldade para um tratamento. A AIDS diminui a resistência do organismo às doenças. Então, a pessoa que tem AIDS, ela acaba tendo, a chance dela ter tuberculose é muito alta, porque ela fica sem defesa, as bactérias invadem o pulmão e a pessoa desenvolve a doença, principalmente a tuberculose. Depois lá, outro fator, os movimentos migratórios. As pessoas mudam de lugar, né? E às vezes eles mudam de país, não tem atendimento médico ideal e acabam ficando doentes. Também tem fatores de clima, né? A pessoa mora num lugar, vai morar em outro e acaba sendo infectado porque não estava, vamos dizer assim, o corpo não está habituado àquele local. O envelhecimento da população também, com a idade, a pessoa tem mais propensão a pegar a doença. E a ineficiência dos programas públicos de controle da tuberculose, ou seja, quando a saúde pública, os hospitais públicos não conseguem oferecer qualidade no tratamento. Próximo pontinho aqui. Cólera. Aí está dizendo aqui a volta do cólera na América Latina em 1991. Ou seja, uma doença que voltou, então ela é reemergente, atingindo mais de 1 milhão de pessoas e causando 11 mil mortes. Isso foi na América Latina. A América Latina é aqui, América do Sul, América Central, até ali no México. É um exemplo de doença bacteriana, ou seja, causada por bactéria. Reaparece em decorrência da falta, então ela reapareceu em decorrência da falta de saneamento básico. Então as pessoas não têm esgoto, não têm água tratada, tem que pegar água no poço, água no rio poluído. E a deficiência nos programas de saúde pública, os hospitais mal abastecidos, mal equipados. Agora deixa eu subir aqui.
No Haiti, por exemplo, cólera reapareceu em 2010, após um grande terremoto que destruiu boa parte do país. Foi um terremoto famoso, destruiu quase que o país inteiro, o Haiti. Até o exército brasileiro foi lá ficou anos lá o exército brasileiro para ajudar a reconstruir o país. Então lá teve um surto de cólera. Aí está dizendo assim, apesar do surto estar diminuindo, dados mostram que o cólera matou mais de 10 mil pessoas entre 2010 e 2016 lá naquele país, no Haiti. Então, em 6 anos, morreram 10 mil pessoas por causa da cólera. Outra doença, dengue. Essas aqui são três, ó, dengue, chikungunya e a zika, que a gente ouve muito falar aqui no Brasil, né? São causadas por vírus, estão transmitidos pela picada do Aedes aegypti, que a gente tanto já falou, né? Fizemos armadilha para Aedes aegypti. Em 2017, até o mês de setembro, foram registrados no Brasil 220 mil casos de dengue, mais de 170 mil de chikungunya e mais de 15 mil de zika. A prevenção dessas doenças é feita principalmente por meio da eliminação dos focos. Então, a gente elimina os focos de reprodução do mosquito e necessita da participação de toda a população. Então, cada um em casa tem que cuidar do seu quintal, né? É uma participação de todos, para a gente não deixar o mosquito se reproduzir e daí pica uma pessoa com dengue, pica outra, ele passa a doença. Nós já vimos isso, né? Ele serve como vetor. Detalhe, esses aqui são dados de 2017. Nós estamos em 2020 e esse é um ano histórico, ele é o pior ano para a transmissão da dengue. E nós estamos em Londrina. Londrina é a pior cidade do Paraná, com caso de dengue. O Paraná é o pior estado do Brasil. E o Brasil é um dos piores lugares do mundo. Então nós estamos em Londrina hoje, é um dos piores locais do mundo para que tem a maior chance para você pegar dengue, tá? A dengue está é um problema muito sério aqui em Londrina. Temos milhares de casos e temos muitas pessoas que morreram também por causa da dengue. Bom, aqui está um desenho de um vaso, né? A pessoa está colocando uma areinha aqui. E isso quer dizer o quê? Que para não deixar acumular água aqui embaixo, certo? Então a gente tem que cuidar dos focos do mosquito, que é a água parada. Garrafas, pneus, pratinhos de planta, certo? Então a gente tem que, até tampinha de garrafa, né, às vezes jogada no mato, junta uma aguinha ali e ali é suficiente para desenvolver a larvinha do mosquito, ok? Então vamos para a próxima página. Aí essa terceira página diz assim, gripe, por que vacinar? Aí diz lá, a gripe é uma doença bastante comum, causada por variedades do vírus influenza. Então vamos assinalar isso aqui. A gripe ela é causada por um vírus e o vírus é chamado influenza. Não é um tipo de vírus só, um influenza. Existem variações, né? É como se fossem vários irmãos e eles são parecidos, mas não são iguais. Aí, é o que está dizendo aqui, ó, há muitas variedades desse vírus que podem provocar tipos diferentes de gripe. Uma gripe mais forte, uma gripe mais fraca. Algumas com sintomas mais brandos, mais fracos, outras mais graves. Em março de 2009, ou seja, há 11 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde anunciou a ocorrência de casos de gripe A, um tipo de gripe inicialmente no México e algum tempo depois em vários países, entre eles o Brasil. Aconteceu igual agora, né? A gente ouviu falar que começou lá na China e espalhou para o mundo todo. A influenza, ela começou no México, há 11 anos atrás, e espalhou pelo mundo todo e chegou no Brasil também. O aumento do número de viagens internacionais parece ter acelerado a disseminação da doença, que aconteceu também com o coronavírus. As pessoas viajam o mundo todo e aí ao viajar vai levando o vírus e ele vai se espalhando. Diz assim, você já reparou que todos os anos acontece campanha de vacinação contra a gripe? Você tem que tomar vacina todo ano? Ele falou, mas eu já tomei, por que eu tenho que tomar de novo? Vamos ver isso aqui. Diz assim, apesar dessa iniciativa, continuamos sendo infectados pelo vírus dessa doença. Então, a pessoa tomou vacina para gripe, mas ela pega a gripe de novo, mesmo tendo vacinado. Por que isso acontece? Então aqui está dizendo, por que vacinar? Por que vacinar, então, se a gente pode pegar gripe mesmo sendo vacinado contra a gripe? Bom, o vírus da gripe muda constantemente, ele nunca é igual, ele vai criando subtipos, ou seja, ele vai evoluindo, ele vai sofrendo mutação, vai mudando.
isso torna a vacina do ano anterior ineficaz contra o novo tipo viral. Então você tomou vacina esse ano, 2020, para a gripe. Se o vírus de 2020 para 2021 ele sofrer mutação, o ano que vem, quando chegar o inverno do ano que vem, você pode pegar a gripe, porque o vírus é diferente daquele que você foi vacinado, já sofreu uma mutação. Então você precisa tomar outra vacina com que te deixe imune contra aquele nova variante do vírus da gripe. Então tá aqui, ó. Dessa forma, anualmente, a Organização Mundial de Saúde, em conjunto com as autoridades de cada país, identifica as formas mais recentes do vírus e produz uma nova vacina. Então, eles atualizam a vacina com os novos vírus que surgiram da gripe. Mesmo assim, o vírus continua sendo um desafio para a saúde pública. Pessoas morrem de gripe. Pessoal, a gente acha que gripe não é nada, né? Que não causa nada, que não mata, a gripe mata também, assim como o coronavírus. A vacinação é importante para os grupos mais vulneráveis. Quem são os grupos mais vulneráveis? Gestantes, ou seja, mulheres grávidas, os idosos, as crianças de 6 meses a 2 anos de idade e portadores de doenças crônicas. Aqui já até mudou, aqui, ó, em vez de ser crianças de 6 meses a 2 anos, já aumentou de 6 meses para 6 anos. Né? Até 6 anos. Até 6 anos. Na verdade, 5 anos, 12 meses, né? 5 anos e 12 meses, quase fazendo 6 anos. Também estão no grupo de mais vulneráveis. Bom, nós temos uma imagem aqui do lado. Aqui tá uma foto do influenza. Influenza A é o H1N1, é uma gripe bem famosa, né? H1N1, ela que causou aquela gripe espanhola há 100 anos atrás, que matou muitas pessoas. H1N1 ela causa uma gripe bem forte, e é o influenza A, né? Influenza A é a doença, o vírus é o H1N1. E aqui estão vários deles, ó. Vírus, são cinco vírus aqui da gripe. Aqui, isso aqui foi ampliado 85 mil vezes. Nós já vimos o vídeo lá, onde eu mostrei o tamanho, né, dos serezinhos. E os menorzinhos são os vírus, naquele vídeo. E aí nós temos então o vírus da gripe, que é bem pequenininho. Aqui embaixo, ó, se eu subir aqui, nós temos um cartaz de uma campanha da vacinação contra a gripe. Então nós temos aqui, ó, contra a gripe, seu escudo é a vacinação, certo? Aí tem uma data aqui de campanha, né? De 4 a 22 de maio. Geralmente no mês de maio começam as campanhas de vacinação. Inclusive nós estamos em plena campanha, né? Nos sábados aí as pessoas estão podendo se vacinar. E por que maio? Porque é 2 meses antes de começar o frio do inverno, né? Então as pessoas já vão estar imunes quando chegar o inverno, que é o período que mais pega gripe, porque as pessoas ficam mais juntas, né? Mais fechadas, em ambientes fechados no inverno, e aí o vírus se espalha com mais facilidade. Basta uma pessoa espirrar na sala de aula e várias pessoas podem se contaminar, tá bom? Beleza, então vamos para o próximo. Bom, eu vou colocar para vocês um vídeo aqui bem rápido, tem 1 minuto e meio, que vai falar sobre algumas pandemias do mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia agora do coronavírus, né? Mas aí o vídeo vai falar de algumas pandemias ao longo da história, inclusive a gripe espanhola. Então eu vou colocar aqui uma reportagem da Band, prestem bem atenção. Antes do coronavírus, a humanidade já enfrentou várias pandemias. A mais recente delas foi do vírus H1N1 há coisa de 10 anos. A última grande pandemia do mundo foi em 2009 com o vírus H1N1, conhecido como gripe suína. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 mil pessoas foram vítimas da doença e 18 mil morreram. A pandemia terminou em agosto de 2010. No século XIV, a falta de saneamento básico e da rotina de higiene nas grandes cidades fez a peste negra tomar a Europa e a Ásia durante mais de 20 anos. A doença transmitida por pulgas de ratos matou 50 milhões de pessoas. Os médicos chegavam a usar máscaras em formato de pinguim para se proteger do cheiro forte do ar. O vírus da varíola, hoje erradicado, atormentou o mundo por mais de 3 mil anos e causou milhões de mortes. Assim como o sarampo, que apesar da vacina disponível, ainda faz vítimas, mesmo agora, em 2020. Já o vírus influenza, o vírus da gripe, foi responsável por 3 grandes pandemias no século XX. Em 1918, o mundo ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, quando a gripe espanhola causou o que foi considerado pelos especialistas o maior holocausto médico da história. Com os soldados voltando da guerra, o vírus se espalhou pelo mundo.
100 milhões de pessoas morreram. Em 1957, foi a vez da gripe asiática, que matou 12 milhões de pessoas, e na década de 60, a gripe de Hong Kong, que causou 1 milhão de mortes. Nos últimos 40 anos, o vírus HIV foi o responsável pela pandemia da AIDS, com 25 milhões de vítimas. Bom, pessoal, eu vou parando por aqui, né? A gente terminou aqui o tema 6 sobre doenças. E aí, o que acontece? Vou deixar essa atividade postada lá para vocês simplesmente assistirem o vídeo. Daqui a pouco eu vou postar outra atividade com um questionário, tá? Um questionário sobre todos esses temas aí, sobre micro-organismos e doenças. E depois eu vou deixar uma outra atividade também, uma terceira atividade, com apenas leitura de texto. Ok, pessoal? Valeu então. Um abraço para vocês, saudade. Nos vemos em breve. Até breve.